Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 7 de setembro. Hoje é quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Nós estamos vivenciando hoje o dia da independência do Brasil. Peçamos, sobretudo, a graça, o amor de Deus que envolva a nossa nação, que conceda a graça de sermos um povo que volte o coração para o desejo e a vontade do próprio Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu para se afastar um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 14. E diz assim: Irmãos, desde que recebemos estas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com todo o discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo. Levar uma vida digna do Senhor. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, esse é o convite do Deus da vida a cada um de nós. O apóstolo, falando à comunidade de Colossa, também fala a cada um de nós. Somos convidados, somos provocados, amados irmãos e irmãs, a dar bons frutos, frutos de boa obra e crescer no conhecimento de nosso Deus, no conhecimento do Deus da vida, que nos faz santos.
O Salmo 97 tem como resposta: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Então o Senhor faz conhecer o poder salvador perante todas as nações. As nações, todos os povos e a cada um de nós. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, nos fala sobretudo da pesca milagrosa e a partir deste grande sinal, os discípulos são movidos a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, a deixar tudo e passam a seguir Jesus Cristo mediante a uma grande promessa do Senhor. A partir de agora sereis pescadores de homens. Então, olhando sobretudo para o Evangelho de hoje, nós percebemos nosso Senhor Jesus Cristo que está ensinando e há uma grande multidão que o aperta ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus está anunciando a boa nova, a palavra de Deus. Ali, junto, haviam pescadores que acabavam de desembarcar e estavam lavando as redes. Isso se dava, sobretudo, amados irmãos e irmãs, depois de uma noite de trabalho, a rede que foi usada para a pesca, em vez, muitas vezes, de pegar só peixe, pega alguns fragmentos de galho, outras coisas que estão no fundo do mar, outras impurezas, e acabam sujando a rede. Eles estão, amados irmãos e irmãs, lavando, ali remendando, consertando as redes. Nosso Senhor Jesus Cristo sobe em uma das barcas e pede para Simão, a barca era então de responsabilidade de Simão Pedro, pede para que ele possa se afastar um pouco da margem e ali, sentado na barca, ele começa a ensinar. A barca, amados irmãos e irmãs, é o sinal da igreja. É para nós, de fato, o sinal da igreja. O representante dessa barca, São Pedro, ou seja, o Papa. Então, amados irmãos e irmãs, para ouvir a palavra de Deus, para acolher a palavra de Deus, é necessário estarmos vivendo um caminho de igreja, ser igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele sobe numa barca, que era de Simão Pedro, se afasta para ensinar. Quando acaba de falar, então ele olha para Simão e diz: avança para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Com toda certeza, o anúncio que Jesus estava falando acerca da palavra tocou o coração dos seus discípulos. E a partir disto, sobretudo, amados irmãos e irmãs, Simão responde a Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra. Que palavra é esta? A palavra de Deus que Jesus proclamara, os ensinamentos que Jesus fizera. Vou lançar as redes. Eles lançam a rede. Então nós precisamos ouvir o Senhor que nos diz. Nós precisamos ouvir o Senhor que constantemente está falando conosco. Padre, mas eu não convivo com Jesus hoje fisicamente. Mas isso não significa que o Senhor deixou de nos falar. O Evangelho, sobretudo, amados irmãos e irmãs, é o próprio Cristo que fala conosco constantemente. Então, esse é o pedido: avance para as águas mais profundas. Na tua vivência de igreja, na tua missão dentro da igreja, como estás vivendo o chamado que o Senhor te fizera? Tem avançado para as águas mais profundas? Tem confiado na voz do Senhor que te chama a segui-lo? Ou muitas vezes, pelo desânimo de uma noite de trabalho, pela frustração de não ter pescado nada, de ter alcançado nada, tendes a recusar este convite. Amados irmãos e irmãs, precisamos ter esta atitude de São Pedro, em atenção à tua palavra, Senhor. Vou lançar as redes, vou seguir, vou viver aquilo que tem sonhado para mim. Simão Pedro atira as redes e, quando puxa para a barca, a rede vem com uma quantidade imensa de peixe, os quais as redes quase se rompiam.
Vai ser muito importante lembrar dessa experiência, amados irmãos e irmãs, e depois retomá-la mais tarde no Evangelho de São João, quando o ressuscitado, ele faz este mesmo convite. Moços, tem algum peixe? Não. Eles respondem, lançai do lado direito a rede. Eles fazem e pescam. São João diz que eles pescaram 150 peixes e ali reconhecem o Senhor, ou seja, eles se recordam desta primeira experiência. A fala de Jesus fica muito viva em seus corações. É o primeiro encontro, é a primeira experiência do toque de Deus em suas vidas. Simão fica apavorado, os demais discípulos também, e há essa expressão, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O medo de contemplar a glória de Deus e por meio do pecado, então, sofrer as consequências de ter ofendido Deus que tanto nos ama. Mas Simão Pedro escuta o Senhor que diz, não tenhas medo. Nós também somos convidados hoje a ouvir esta palavra, não tenhas medo. O Senhor nos segura pela mão e nos concede ir cada vez mais com passos firmes ao seu encontro. Deixemo-nos guiar pelo Senhor. Abramos o nosso ouvido para acolher a sua palavra, para que assim possamos fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.